Boa tarde, você que nos assiste ao vivo aqui online pelo nosso canal do YouTube, Meu Desafio EAD. Seja bem-vindo a mais uma aula hoje, terça-feira. Terça-feira, não é? Estamos aí na semana, já segunda semana, na verdade, primeira semana, né? Começamos um pouco de agosto na semana passada, então estamos aqui nessa semana. Você já está aí na reta final, já na preparação definitiva para o Enem. É claro que durante o mês de julho tiveram as férias, você deu uma parada, né? Uma arrefecida. Só que agora não, agora a coisa está valendo mesmo. Então, agosto, aí setembro, outubro e novembro. A prova do Enem, dias 9 e 16 de novembro. Sendo que a redação será dia 9, não é? Então, comigo, o professor Wirley. Agora nós vamos avançar na aula de redação. Perfeito? A redação do Enem que vale 1.000 pontos. E nós estamos em busca dessa nota do Enem. Você que vai assistir a aula depois, então também para você um forte abraço. Você que vai assistir pela madrugada, boa madrugada. Quem vai assistir à noite, boa noite. Quem vai assistir pela manhã, bom dia. E à tarde também, boa tarde. Então, nós falamos aí dos 4 turnos do dia, não é? Antes, como eu já dizia, tínhamos apenas 3 turnos, manhã, tarde e noite. Agora temos o turno da madrugada. Meu amigo, madrugada. Muitas pessoas aí estudando pela madrugada, acordando mais cedo, fazendo aí o dever de casa, né? A pontuação, as aprendizagens, até porque é um horário muito propício para o estudo. Nós vamos então, agora neste mês de agosto, você que está acompanhando nossas aulas, você também pode assistir às aulas anteriores, você que está começando agora em agosto, seja bem-vindo conosco no desafio. E você que já estava conosco, não é? Você sabe, então você pode ir lá na sala virtual, que é o Google Classroom, você pode então lá na minha pasta, acessar as aulas que já foram ministradas de redação. Em relação ao material que estão perguntando, eu vou postar os materiais todos nesta semana, está bem? Os materiais do mês de julho. Então, eu vou postar todos nesta semana para você ter acesso aos materiais e assim treinar com mais propriedade. Nós vamos, neste mês de agosto, focar na produção do texto. Trabalhamos durante o mês de julho a escrita formal. Ali, para você entender a competência 1, que exige a escrita formal. Exige o conhecimento gramatical da língua portuguesa, o domínio das normas morfológicas, sintáticas, semânticas, ortográficas, incluindo a acentuação gráfica e também, claramente, a pontuação. Então, tudo isso aqui é um exercício para nós focarmos na nota 1.000. Lembrando que são 5 competências, você que já conhece a prova do Enem, são 5 competências, a redação é corrigida mediante 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Você que vai fazer pela primeira vez e não sabe ainda, então fique atento a isso. Não é uma nota única, tá? Cada competência trabalha uma parte específica da tua produção. A competência 1 trabalha só a tua escrita formal, o teu domínio gramatical, a tua forma de concordância, de regência das palavras, o significado das palavras, o domínio da escrita enquanto ortografia, pontuação, acentuação gráfica. Isso é a competência 1, que vale 200 pontos. A competência 2, ela trabalha a estruturação do texto dissertativo argumentativo. Você saber fazer um parágrafo introdutório, um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo conclusivo, saber encadear a temática dentro deste contexto de paragrafação. Então, essa é a competência 2, que vale 200 pontos também. A competência 3, ela já trabalha o repertório, a capacidade que você tem de estabelecer o conteúdo, argumentar em relação ao tema, fornecendo mais dados pelo repertório sociocultural e articulando todos os princípios de ideias, de informações. Essa é a competência 3, que também vale 200 pontos. Na competência 4, você vai trabalhar as regras de coesão textual. Como é que você vai concatenar o texto, dar continuidade, fazer com que um parágrafo continue no outro parágrafo e assim se mantenha, continuando até que finalize o texto. Articulando dentro dos conectivos coesivos, tanto os conectivos interparágrafos quanto os conectivos intraparágrafos. Temos conectivos inter
que são entre os parágrafos, e intra, que são dentro dos parágrafos. Essa é a competência 4, que vale 200 pontos também. E a competência 5, ela vai se voltar mais especificamente à proposta de intervenção, que vai ficar mais lá para o parágrafo de conclusão. Na proposta de intervenção, você tem que dar uma solução para o problema apresentado no tema. Essa solução, ela tem que ter um agente, é quem vai executar, a ação que será executada, a forma pela qual será executada a ação, que é o modo, o meio, o efeito, o resultado que essa ação vai alcançar e o detalhamento de algum desses critérios aí, tanto do agente quanto da ação, ou do modo, meio, ou do efeito. Cada um desses detalhes vale 50 pontos, correto? Então, 40 pontos, perdão. Então, cada um desses elementos vale 40 pontos. São 5 elementos. Então, cada um vale 40 pontos, somando 200 pontos na competência 5. E aí você tem, então, 200 pontos em cada competência, e aí alcança os 1.000 pontos. Nós estamos em busca destes 1.000 pontos, correto? Nesse caso, então, hoje a gente vai trabalhar de forma mais específica essa estruturação do texto dissertativo argumentativo. Então vamos aqui para o quadro, vamos lá comigo, certo? Lembrando que a redação do Enem, ela deve ser trabalhada nesse critério. É um texto dissertativo, argumentativo. Dissertativo argumentativo. Esse é o tipo de texto que você vai trabalhar na competência, na redação do Enem, na verdade. Isso aqui é a base da competência 2, tudo bem? Mas é tudo um critério. Lembra que você vai fazer um texto em que as partes serão somadas, claro, não é? E serão vistas como um todo. Então, o corretor vai olhar para o teu texto, vai ver a tua escrita formal, a tua concordância, a estruturação do teu texto, vai ver a forma argumentativa que você vai lidar, os conectivos coesivos, a tua proposta de intervenção. Então, somando tudo isso, cada fator desse, 200 pontos, aí chegamos aos 1.000 pontos. Nesse caso, então, o texto dissertativo argumentativo, ele deve ser estruturado em parágrafos, tudo bem? Esse texto ele é trabalhado mediante tese, então é um texto que é trabalhado mediante tese. Então você tem a tese e você tem os tópicos frasais. Então esse é o caráter do texto dissertativo argumentativo. Você tem a tese e tem os tópicos frasais. Esse jogo da tese e dos tópicos frasais será exatamente a estruturação. Para você entender com mais propriedade, então pegue seu caderno aí, pegue sua folha. Eu vou tirar aqui para a gente ver com melhor propriedade. Então, eu vou tirar aqui para a gente dar uma analisada. Então, pegue seu caderno e sua folha, a gente vai aqui pegar, então, o processo com mais detalhe, não é? Então, olha só. Vamos ver, então. Aí nós temos o parágrafo de introdução. Deixa eu começar aqui. Então, a gente tem o parágrafo de introdução, certo? Então, neste parágrafo de introdução, que, na verdade, ele não é mais chamado de introdução. Então, agora ele é chamado de proposição. Então, parágrafo de proposição. Proposição, só lembrando, certo? É o que nós chamávamos de introdução. Então, proposição era o parágrafo de introdução, tudo bem? Então, fique atento, o nome mudou. Então, atualmente, a nomenclatura não é mais introdução, é proposição. Esse parágrafo de proposição, ele deve ser constituído de 2 fatores. Ele deve, então, ser constituído de tese. Então, tese. E também dos tópicos frasais, que é o que estávamos vendo ainda há pouco. A tese e os tópicos frasais. Então, isso é o que caracteriza o parágrafo de proposição. Lembrando que o parágrafo de proposição era o que nós chamávamos de introdução. Essa tese e esses tópicos frasais, então só para você lembrar, esse é o parágrafo de introdução. Aqui vou colocar para você não se confundir. Então, introdução. A esse parágrafo de introdução, você vai trabalhar de 4, certo? Então vai ser um parágrafo,
Vai ser de 4, olha só. Então ele vai ser de 4 a 6 linhas. Então, de 4 a 6 linhas, você vai trabalhar o parágrafo de proposição. Quando você, isso aqui é a estrutura, está bem? A estrutura. A tese, então, o parágrafo de introdução de 4 a 6 linhas. A tese é a chamada opinião científica. Então, a tese é a opinião científica. E os tópicos frasais são exatamente as argumentações ou os argumentos. Então você tem a tese, que é a opinião científica, e tem os tópicos frasais, que são as argumentações. Isso aqui você vai expor, tá? Na proposição você vai apresentar, você apresenta no parágrafo propositório, que é o parágrafo de introdução. Você tem de 4 até 6 linhas. Então, essa aqui exatamente é a estruturação oficial do parágrafo de proposição, do texto dissertativo argumentativo. Professor, eu aprendi a fazer 9 linhas na introdução. Olha, infelizmente não está de acordo com a estrutura oficial. Então, essa aqui é a estrutura oficial, tudo bem? Então, você vai adequar o teu texto dentro dessa estrutura. Então, você vai apresentar o teu parágrafo e iniciar o teu texto, no mínimo com 4 linhas, ou 5, no máximo 6. Você tem 3 opções, ou 4 linhas, ou 5 linhas, ou até 6 linhas. Então, de 4 a 6 linhas. Esse é o parágrafo de introdução, chamado atualmente de proposição. Aí, olha só, é uma opinião porque vai ser subjetiva. Então, opinião porque é um caráter subjetivo. Vou colocar aqui, ó. É um caráter subjetivo. Ou seja, ele passa por aquilo que eu penso. Então, a redação dissertativa, argumentativa, ela de fato, ela tem que mostrar o meu olhar. Como é que eu vejo esse fato? Como é que eu vejo esse fenômeno? O fenômeno, será trabalhado pelo tema. A banca fornece o tema, correto? Então, mediante o tema, nós temos lá, então, o caráter de opinião. Digamos que o tema retrate sobre a inclusão do autista. A inclusão do autista no mercado de trabalho. Por exemplo, desafios para a inclusão de pessoas, né, com o aspecto autista no mercado de trabalho brasileiro. Porque o tema da redação sempre é voltado ao país, entenda isso, tudo bem? Professor, vai cair, por exemplo, a guerra do Oriente Médio? Não, não cai, porque o tema da redação ele é voltado ao Brasil. Então, esse é um critério fundamental da redação do INEP, que o INEP é o Instituto Anísio Teixeira, que organiza a prova do Enem. Então, mediante a própria banca, que agora é a banca Sebrasp, mas o grande mantenedor do Enem é o Instituto INEP, o INEP. Então, o INEP ele tem essa prerrogativa, ele trabalha sempre temas do país, do Brasil, está bem? Então, é um critério que você já vai ficar aí sem se preocupar com temas externos. Por exemplo, a questão da política externa dos países do Oriente Médio. Não, não vai ter problema em relação a isso. A guerra do Oriente Médio? Não. A competição dos países lá, os chamados tigres asiáticos. A competição, digamos, entre a Coreia do Sul, o Japão e por exemplo, o Vietnã, a condição de exportação e importação, não tem problema também nesse critério. Então, você vai entender que os temas sempre são voltados ao Brasil. Aí, em relação ao tema, você vai, então, expor a sua opinião, você vai expor o seu caráter de opinião. O que você pensa, o que você tem como aquilo ali. Só que, veja bem, é uma opinião científica, Então, você vai expor o que você pensa, vai expor o que você tem como ponto de vista, a tua perspectiva, o teu prisma, a tua forma de ver aquele fenômeno. Por isso que é uma opinião, porque tem um caráter subjetivo.
Subjetivo passa por mim, certo? É a minha forma de ver o mundo. Por isso que a redação ela é única, porque sou eu. O outro tem outro olhar, a outra pessoa tem outra maneira de ver. Cada pessoa tem uma forma de ver. Então, digamos que o tema fale sobre isso, né? Há desafios para a inclusão de pessoas portadoras do espectro autista no mercado de trabalho brasileiro. Então, como é que eu vejo essa condição? Como é que a gente pode incluir essas pessoas? Então, todo o tema traz uma problemática. Mediante essa problemática, então eu, enquanto opinião, eu, enquanto condição individual, eu vou então externar a minha opinião científica. Agora, veja bem, repetido aqui, né? É uma opinião porque vai mostrar o caráter subjetivo. Subjetivo é aquilo que tem a ver comigo, certo? Subjetivo sou eu, é individual, sou eu. E é científica, por que científica? Porque ela tem que retratar o caráter referencial, e verossímil. Então, caráter referencial e verossímil. Olha só, caráter referencial e verossímil, certo? Por que referencial? Referencial tem a ver com a realidade. Referencial tem a ver com a realidade, correto? E verossímil tem a ver com a verdade. Então, eu vou expressar a minha opinião, olha só, a minha opinião. Esse é o caráter subjetivo, é a minha maneira de ver o problema, é a minha maneira de perceber a condição, a problemática. E a partir desta opinião, que não pode ser qualquer opinião, tem que ser fundamentada em aspectos científicos, e para que ela seja científica, ela tem que ter um caráter referencial. Referencial tem a ver com a realidade. Lembra da função da linguagem referencial, que o professor Silvio está trabalhando com muita propriedade com vocês? As funções da linguagem, referencial, a emotiva, certo? A fática, a metalinguística, lembra, não é? Então, a referencial é essa função que trabalha com aspectos da realidade. É essa função que é retratada pela própria imprensa, quando a imprensa é séria, quando a imprensa retrata a realidade. Então, se a imprensa diz assim, a imprensa declara assim: ocorreu um acidente na rodovia X com 17 feridos e 5 mortos. Então, isso não pode ser uma invenção, tem que ser um fato. De fato, este acidente tem que ter ocorrido, 17 pessoas de fato foram feridas e tantas pessoas morreram. Então, a imprensa não pode ficar vulgarizando e nem também inventando. Por isso que o caráter das notícias é um caráter referencial. E quando eu estou expressando a minha opinião na tese da minha redação, tem que ser também um caráter referencial. Eu não posso ficar inventando notícias, inventando fatos, inventando fatores, não. Então, é um caráter referencial. Eu vou destacar aqui, olha. Então, é uma opinião científica porque ela envolve um caráter subjetivo, certo? Ou seja, é a chamada função emotiva. Vai falar do que eu penso, da forma como eu penso. Só que você não vai usar a primeira pessoa, não faça isso. A gente vai ter essas dicas daqui a pouco. Então, você é um caráter subjetivo porque fala de você. E é científica porque tem um caráter referencial, olha aqui, ó, referencial, e é verossímil. Referencial se volta para a realidade e verossímil se volta para a verdade. Então tem que ser uma opinião cuja condição tem que ser de acordo com a realidade e de acordo com a verdade, com a realidade e com a verdade. Então isso vai ser julgado pelo corretor. O corretor vai ver se aquela opinião que você expressou é de acordo com a realidade. Por exemplo, eu lembro que teve uma redação que ficou famosa mesmo, porque era uma redação ainda quando não tinha tanto a condição do Enem. O Enem já existia, claro, né? Então, a redação que trabalhou sobre a paz mundial. A paz, certo? A paz mundial, mas no aspecto do Brasil. O Brasil estar envolvido na paz mundial. Então, nesse caso, a pessoa colocava assim, eu falo pessoa porque esse texto ficou conhecido, muito conhecido. Várias publicações, várias editoras que trabalham com publicações voltadas à prova do Enem, a editora Abril, a própria publicação Atualidades, tem lá Atualidades que trabalha em Enem, e também a revista Exame, que trabalha também muitas condições das provas do Enem. Então, essas publicações especializadas que trabalham as condições do Enem, elas demonstraram esse caráter. A pessoa, então, colocou assim, em relação à paz
o caráter da paz, logicamente dentro do aspecto do país Brasil, certo? A paz. A pessoa diz assim, que seria muito interessante que se a paz ocorresse, que seria interessante que todas as pessoas do país se dessem as mãos. Todas as pessoas do país se dessem as mãos. E quem sabe, não é? Se dessem as mãos fazendo uma grande roda ao redor do país. E aí cantassem em uma só voz, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Aquela musiquinha que é uma musiquinha muito conhecida na infância de algumas pessoas. Claro, não sei se você conhece, né? Até porque as gerações hoje estão com novas abordagens. Mas a ciranda, cirandinha, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Já escutou, eu acho que já escutou uma vez na vida. Então, a ideia da pessoa foi essa. Essa foi a ideia que ela deu para articular a paz no Brasil. Agora, veja só. Se todas as pessoas se dessem as mãos, que ela disse, né? Aí a pergunta é, como é que faria para as pessoas se darem as mãos? Por exemplo, do Amapá para o Pará, se temos aí o Rio Amazonas, as pessoas ficariam em pé por cima de onde? De balsas, de navios? Porque não dá para ficar em pé em cima do Rio Amazonas, não é? Já que tem uma bacia imensa que nos separa do Pará. E como é que faríamos, por exemplo, lá em regiões do Nordeste, na região Nordeste, que tem o Rio São Francisco, tem o Rio Tocantins, como é que as pessoas ficariam em pé sobre esses rios aí? Então, o Brasil tem muitos rios, grandes rios. Como é que as pessoas ficariam em pé para poder... Nós não temos um país em que temos um solo que possa fazer toda a circunferência do nosso mapa. Então, quando a pessoa escreveu isso, parecia uma ideia interessante. Se todos, ela colocou assim, vou repetir, se todos os brasileiros se dessem as mãos, e quem sabe poderíamos cantar em uma só voz, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Aí, será que todos escutariam a voz no Brasil todo? Não, não escutariam, não é? Não tem como. Aí, nesse caso, como é que as pessoas ficariam em pé, certo? Então, o corretor, ele avalia isso. Ele avalia a opinião que a pessoa expressa, mas dentro de um caráter referencial, dentro daquilo que está de acordo com a realidade. E tem que ver se isso tem aspecto verdadeiro. Então, essa opinião parece interessante, parece bonitinha, mas ela não tem aspecto verdadeiro, não tem aspecto baseado na realidade. Por isso, claro, foi corrigida como erro. E ficou famosa a redação porque foi uma das notas, não é bem aí, rebaixadas no aspecto argumentativo da condição dissertativa. Então, esse parágrafo de proposição, ele tem que apresentar a tese é a opinião científica, que é o caráter subjetivo, e é científica porque expressa o caráter referencial. E também tem que apresentar as argumentações, que são os tópicos frasais. Essas argumentações, elas vão trabalhar exatamente as nossas, né? Os nossos repertórios. É aqui que entram os repertórios. Então, essas argumentações, elas vão expressar exatamente os repertórios socioculturais. São os repertórios socioculturais. Então, esses repertórios socioculturais vão ampliar o nosso caráter de argumentação. Então, os repertórios socioculturais. Isso você faz no parágrafo de proposição, que chamávamos antes de introdução. Lembrando que, vou repetir porque é necessário, mudou o nome. Ah, mas e se, por exemplo, o professor lá da minha escola, eu estou estudando ainda, estou no terceiro ano do nível, na terceira série do médium, e o professor fala a introdução. Deixa o professor tranquilo, sem problema algum, certo? A gente não aprende para ficar corrigindo as pessoas, não é assim. A aprendizagem é para nós termos melhor visão do mundo, melhor visão dos fenômenos. Então, ninguém aprende para corrigir as pessoas. Você aprende, se a pessoa te perguntar, você explica. Se não, fique tranquilo. O que define a pessoa sábia é o silêncio, está certo? A pessoa que fala demais, ela tem problema. Então, por isso, o silêncio. A própria Bíblia diz isso, né? O silêncio determina o caráter dos sábios. Então, nesse caso, não vai corrigir ninguém, certo? Fique tranquilamente na sua condição individual. Então, a proposição, ela tem esse aspecto.
apresenta a tese e os tópicos frasais. Apresenta, só apresenta. Aí o texto passa para o caráter, né, para o caráter argumentativo. Então nós vamos aqui para, certo? A chamada argumentação. Então, a argumentação. A argumentação era o que chamávamos antes de desenvolvimento. O nome mudou também. Então, agora é proposição, argumentação. Então, é o que chamávamos de desenvolvimento. Vou colocar aqui para você não perder o foco, tá? Então, aqui era o que chamávamos de desenvolvimento. O nome mudou. E eu repito, não é porque mudou que eu vou corrigir as pessoas que não sabem da mudança. Se me perguntarem, eu digo. Se não, tudo bem. Basta que eu saiba e tenha a informação adequada na minha aprendizagem. Então, nesse caso, o que chamávamos de desenvolvimento agora é o parágrafo argumentativo, ou parágrafo de argumentação. Esse parágrafo de argumentação, ele vai ter o critério de explicação. Está aqui, olha. Para que serve? Então, ele vai fazer a explicação. Essa é a característica do parágrafo de argumentação. Ele vai fazer a explicação dos tópicos frasais. Então, a realidade dele é esta aqui, olha, a explicação dos tópicos frasais. Perfeito? Então, é aqui que você vai explicar os tópicos frasais. Aqui você só apresenta, aqui você expõe, apresenta. Por isso que você tem de 4 a 6 linhas. Então, você não vai começar já a explicar, não. Você só apresenta a tua tese e apresenta os teus tópicos frasais. Aqui na explicação é que você vai fazer o detalhamento, certo? Então, vou colocar aqui, olha, nessa explicação aqui, então vai acontecer o detalhamento, correto? Vou colocar aqui. Então, detalhamento. Só para nós, então, termos todo esse fator, detalhamento do repertório. Do repertório sociocultural. Então, vai ser aqui, esse detalhamento do repertório sociocultural, certo? Ok. Então, detalhamento do repertório sociocultural. Fechado? Então, olha só, vamos lá, ponto por ponto, certo? Então, você tem a explicação dos tópicos frasais, lembrando que os tópicos são os teus argumentos, o que você vai trabalhar no contexto argumentativo, e aí você vai expor no parágrafo de proposição e vai explicar estes tópicos, estes argumentos, no parágrafo de argumentação. E aqui, então, você vai fazer o detalhamento. Aqui você apenas apresenta, aqui você detalha. Por isso que é a explicação. Para que você construa esse parágrafo chamado de argumentativo, argumentação, né? Você vai dispor de 1 até 4 parágrafos. De 1 até 4 parágrafos. Certo? Aqui, olha, deixa eu colocar, tá? Aqui é único parágrafo. Único parágrafo. Então, único parágrafo. De 4 a 6 linhas em único parágrafo. Aqui você tem de 1 até 4 parágrafos. Quantas linhas? Aí a gente vai ter que trabalhar isso depois. Então, aqui não tem uma quantidade mensurada de linhas, não tem. Aqui não, aqui o manual de correção mensura de 4 a 6 linhas. Único parágrafo. Aqui você tem de 1 até 4 parágrafos, para você detalhar o repertório sociocultural. Aí você avança para o parágrafo de conclusão. Aí aqui vai a conclusão. Fazendo exatamente
A definição do texto, conclusão. Esse parágrafo de conclusão, ele vai ser o parágrafo da reafirmação da tese. Então, você tem que reafirmar. O que eu escrevo no parágrafo de conclusão? Você faz a reafirmação da tese. Aquela tese que você apresentou lá na proposição. Você reafirma. O outro detalhe, você faz 2 fatores no parágrafo de conclusão. Você reafirma a tese e você faz a proposta de intervenção. Você apresenta a proposta de intervenção. São os 2 critérios da conclusão. Essa proposta de intervenção vai ser a solução. Lembra que eu falei que todo tema envolve uma problemática? Todo tema envolve uma problemática. Então, na conclusão, você vai expor a problemática durante o texto e, na conclusão, você apresenta a sua solução. Esta solução é a proposta de intervenção. Você vai intervir em relação à problemática apresentada no texto. Então, aqui vai, olha só. Então, você faz a reafirmação da tese e a chamada proposta de intervenção. Tudo bem? No parágrafo de conclusão. Aí a gente vai ver os detalhes. Esse parágrafo de conclusão, ele deve ser construído, vamos ver aqui então, ele deve ser construído de 5 a 8 linhas. Olha só, de 5 a 8 linhas, perfeito? 5 a 8 linhas. Também ele deve ser trabalhado em único parágrafo. Único parágrafo, de 5 a 8 linhas. Então você tem, olha aqui, ó, de 5 a 8 linhas, único parágrafo para que você apresente a sua conclusão. Essa conclusão tem o caráter de fazer a reafirmação da tese. A tese que você apresentou aqui na proposição. Você apresentou a tese na proposição e agora você vai reafirmar. Ou seja, você vai ratificar, vai dizer exatamente a confirmação do que foi iniciado. Há pessoas que fazem uma contradição. A pessoa, de repente, começa aqui esperançosa e termina desesperançosa. A pessoa começa o texto declarando que é possível e depois, lá no fim, diz que é impossível. Então, essa contradição é um erro bem grave. Então, você deve manter e confirmar. Se você disse que é possível, por exemplo, nós estamos fazendo aqui uma condição do tema, não é? Sobre a inclusão das pessoas com aspecto autista no mercado de trabalho brasileiro. Então, é possível inserir essas pessoas? Por exemplo, eu tive uma experiência de um aluno que fazia preparação para concurso comigo, e aluno extremamente inteligente. E ele era exatamente uma pessoa com a síndrome, ele está ainda claramente vivo. Ele é uma pessoa com a síndrome de autista, né? Síndrome de autismo. E aí, ele prestou a prova para o concurso da PM de 2017. Então, em 2017, houve um concurso para a Polícia Militar e Polícia Civil. Quem aí, de repente, né, faz uma lembrança na história vai ter, talvez, lembrar. Ah, professor, eu estou com 16 anos hoje, lá eu estava com 11, 12, nem lembro. Tudo bem, eu entendo. Mas, para você entender, houve um concurso em 2017 para a Polícia Militar e Polícia Civil. Este aluno, que era meu aluno de preparatório para concurso, ele passou nos 2 concursos. Ele passou tanto no concurso da PM, Polícia Militar, de 2017, quanto no concurso da Polícia Civil, nos 2 concursos. E ele não pôde, ele passou, e ele não pôde exercer a profissão, não pôde ser admitido, tanto na Polícia Militar quanto na Civil, por causa do aspecto autista que ele possui. Então, ambas as instituições não puderam. Por quê? Porque o regimento ele determina isso.
E fica então esse desafio, de fato. Aí surgiu aquele imbróglio todo, aquele problema, a família ingressou com mandado judicial, a Procuradoria-Geral, né, também do Estado se interpôs, a advocacia, foi todo um processo, a OAB, aí faz, no fim de tudo ele não pôde realmente assumir. E o grande aspecto era exatamente porque são polícias armadas, não é? E aí, de repente, ele não tinha estrutura. Aí aquela coisa toda, psicológica, para poder trabalhar confrontos e tudo mais. E aí surge essa condição. E quando vem esse tema sobre uma inserção, a inclusão das pessoas portadoras do espectro autista no mercado de trabalho brasileiro, então tem esses fatores que temos que pensar com muita tranquilidade. Não é só você dizer assim, não, eles devem ser inseridos. Não, não é só devem ser. Então, essa coerência, essa sensatez, pesando os prós, os contras, é essa abordagem que vai fazer. Então, em um tema de uma redação, você não deve ser aquele certo, esperançoso, tudo está de acordo, tudo correto, tudo fator. Não, muita cautela, muita serenidade na tua exposição. A Edielma Oliveira perguntou assim, na proposição é regra não passar de 6 linhas? Sim, Edielma, é a estrutura, tudo bem? É a estrutura do texto. Se passar de 6 linhas, você pode perder até 40 pontos, porque essa é a competência 2. Quando você é corrigido na competência 2, o corretor ele tem dentro do arcabouço da competência 2, ele tem o critério da estruturação. Então, a competência 2 ela trabalha a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E ele sabe que a proposição ela tem um limite até de 6 linhas. Então, nós temos que treinar para que a nossa proposição ela esteja dentro de 4 ou 5 até 6 linhas. Como eu já disse e vou repetir agora, alguém vai dizer assim, professor, eu sempre treinei uma proposição de mais linhas. A minha proposição tem 9 linhas, tem 10 linhas. Então, eu estou sugerindo, na verdade, né? Eu não tenho obrigação de mandar, não. Eu estou pedindo que você, então, adeque o seu texto para que ele caiba o parágrafo de proposição em 6 linhas, está bem? Porque senão você vai transgredir, vai desobedecer, viu, Edielma? Vai desobedecer a estrutura oficial do texto dissertativo argumentativo. É como se fosse uma lei do trânsito, por exemplo. Então, por exemplo, olha só, não tem ninguém na rua, ninguém, mas o semáforo está na cor vermelha. E tem uma câmera ali, tem um sensor, tem um radar. E se eu passar aqui? Eu posso ser fotografado e ser multado. Mas não havia ninguém na outra pista. Mesmo assim, certo? É uma regra, uma lei. É a mesma coisa. Ah, mas se eu passar só uma linhazinha, só 2 linhazinhas, porque a gente tem esse critério, às vezes, de querer burlar, não é? Mas não. A dica é, obedeça. Porque, veja bem, nós estamos preparando você para 1000 pontos, correto? Ah, mas eu não quero 1000 pontos. Tudo bem, é o seu direito. Mas nós queremos preparar você para 1000 pontos. Então, para você, de fato, ser pontuada em 1000, tem que seguir as regras, Edielma. E sim, tem que finalizar a proposição em 6 linhas, não pode passar, perfeito? Não pode. Por quê? Vou repetir, é a estrutura oficial do texto dissertativo argumentativo. Nesse caso, então, aqui voltando, não é? Então, a conclusão, ela faz a reafirmação da tese, ela reafirma a tese. Então, a tese que eu apresentei tem que ser reafirmada. A partir da reafirmação da tese, então, eu apresento a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela tem que responder 5 perguntas. 4 perguntas, na verdade. 4 perguntas. Então, para que eu faça uma proposta de intervenção, eu teria que trabalhar 4 perguntas, certo? Então, a pergunta é, quem? Quem vai agir? Primeira pergunta, certo? Segunda pergunta. Então, segunda pergunta. Qual deve ser a ação? Qual deve ser a ação? Segunda pergunta.
Então, para que eu faça uma correta proposta de intervenção, não é só, né, fazer aquele milagre. Não, não é um milagre. É uma proposta que tem que ter baseada, olha só, no caráter referencial. Eu não posso esquecer do que eu iniciei. Então, se o meu texto iniciou mediante o caráter referencial, eu tenho que manter esse caráter. Tem que ser uma realidade, tem que ser algo de acordo com a realidade e com o caráter verdadeiro, certo? Referencial e verossímil. Verossímil. Essa palavra eu não conhecia, então anota no seu vocabulário. Verossímil. É verossímil, tá bom? Não é verossímil, é mil mesmo. Então, olha só. Na proposta de intervenção, quem vai agir? Então, a minha proposta tem que responder. Quem vai agir? Aí eu coloco lá, o governo federal. Então é o governo federal que vai agir. Então, pronto, já respondi. Quem vai agir? O governo federal. O Ministério da Educação, certo? Já que a temática envolve, né, a inclusão de pessoas com espectro autista, então eu vou dizer, o Ministério da Educação deve criar metodologias, criar políticas pedagógicas. Então, olha só, quem vai agir? O Ministério da Educação. Como? Criando metodologias, projetos pedagógicos, curriculares. Então, eu vou dizer como deve ser a ação. Aí, quando eu construo a proposta, eu vou respondendo essas perguntas. Quem vai agir? Está lá, quem vai agir. Como? Qual deve ser a ação? Como será a ação? Está lá a resposta. Então, se a minha proposta responder essas perguntas, ela está de acordo. Se não responder, estará errado. Então, vamos lá. São 4 perguntas. Quem vai agir? Qual deve ser a ação? Segunda pergunta, não é? Aí, terceira pergunta da proposta. Como a ação? Como a ação? Anote aí. Como a ação deve ser executada. Executada, realizada. Como a ação deve ser executada? Executada, realizada, tudo bem? Como é que vai realizar a ação? Aí quem vai agir? Qual deve ser a ação? Como a ação deve ser executada, realizada? Então, a maneira, o modo, perfeito? E aí, a quarta pergunta. A quarta pergunta. Qual? Ou quais? Qual ou quais, tá? Vou colocar quais, é melhor quais. Mas qual também aceita. Qual também aceita, então não vou corrigir, não. Qual ou quais resultado ou resultados, porque também a banca aceita um resultado. E se colocar mais um resultado? Aceita também. Então, vou deixar aqui porque está de acordo. Qual ou quais resultados será ou serão alcançado ou alcançados? Eu estou deixando aqui os 2 textos, tá bem? Tanto no singular quanto no plural. Então, qual, olha só, qual resultado será alcançado ou quais resultados serão alcançados? Qual ou quais resultados serão alcançados? Essas 4 perguntas são obrigatórias. Se a minha proposta deixar de responder uma destas perguntas, eu não vou pontuar 200 pontos lá na competência 5. Não vou mesmo, não tem. O corretor já disse, ele não vai ler o teu texto. O corretor, ele não é um leitor. Nós, muitas vezes, nos enganamos com os nossos professores. Você tem professor de redação, de língua portuguesa, se você já é um aluno egresso, uma pessoa que vai prestar a prova do Enem de forma egressa, não é? Você já concluiu o ensino médio, então vai fazer com egresso, mas você lembra que você já teve um professor de português que te dava dicas de redação. Então, infelizmente, as escolas públicas não têm um professor específico de redação.
é o professor de português que divide o horário da matéria com redação, diferentemente das escolas particulares. Não é à toa que as escolas particulares recebem notas mais favoráveis em relação ao Enem, certo? Porque nas escolas particulares, quem está cursando o nível médio, a primeira série, segunda série, terceira série do nível médio, tem professor de língua portuguesa e tem professor de redação, separadamente. E não é só nível médio, não. Há escolas particulares que o estudante já tem professor de redação desde o ensino fundamental. Então, no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto do Fundamental 1, já tem redação, tem língua portuguesa e redação. Aí, no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano do Fundamental 2, correto? Então, Fundamental 1, de primeiro a quinto ano, Fundamental 2, do sexto ao nono ano, continua professor de redação e também língua portuguesa. Quando a pessoa avança para o ensino médio, que vai cursar a primeira, segunda e terceira séries, continua professor de redação e língua portuguesa, nas escolas particulares. Então, o estudante ele tem professor de redação exclusivo desde o primeiro ano do Fundamental 1. Quem estuda em escola pública não tem, é só língua portuguesa. E nem estuda redação no ensino fundamental, só vai ver redação lá, às vezes, na terceira série. Então, tem uma dificuldade aqui? Tem. Então, para eu ter uma aula de redação, eu faço o quê? Tenho que pagar um curso. É por isso que o desafio está aqui para você, entendeu? Então, mas como é que eu faço para ter uma aula de redação? Eu tenho que pagar. E eu já falei para vocês, existem cursos aqui no Amapá tem cursos que você paga R$ 500 por mês para ter uma preparação para o Enem. Há turmas aqui no Amapá chamadas de Plus, Prime Plus, que você paga até quase R$ 1.000 por mês. É isso aí, meu amigo. Mais do que você paga numa faculdade. Os pais, geralmente são os pais, né, que estão ali por trás financiando o estudante, né, fazendo exatamente esse financiamento. Eu falo por trás, é na condição de, né, amparo, que estão amparando financeiramente. Eles investem, às vezes, R$ 1.000 mensalmente para que o aluno tenha uma preparação numa turma Prime Plus avançada. Há cursos aqui no Amapá que você deve saber. Não vou citar nome para não fazer merchandising gratuitamente para ninguém, não. O nosso merchandising é desafio, curso desafio. Então, aqui você tem preparação de excelência gratuitamente. Por isso, fique conosco, cole conosco, divulgue para que outras pessoas tenham acesso também a essa condição. A Edielma tem outra dúvida. Muito bem, Edielma, parabéns, aí você realmente é exemplar, né, na sua participação. A Edielma pergunta, posso dar nome ao meu projeto de solução do problema? Posso dar nome? Não, Edielma, não pode, e nem deve, tudo bem? Você deve expor a sua solução de forma textual. Porque quando você estabelece um nome, você está descaracterizando o texto. O texto é dissertativo argumentativo. Esse é o critério. Então, a redação do Enem cobra o texto dissertativo argumentativo. Professor, por que é chamado de dissertativo argumentativo? Porque tem dois tipos de dissertações. Então, quando a Edielma pergunta, posso dar um nome para a minha proposta? Não pode. Porque se você atribuísse o nome, você sairia do caráter argumentativo e iria para o outro tipo de texto, que é o dissertativo expositivo, certo? Então, são dois tipos de dissertações. Tem a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Então, quando atribuímos nomes, essa é a dissertação expositiva. Aí, se você fizer isso, Edielma, respondendo com muita clareza e de forma direta a sua pergunta, se você atribuir um nome, você então você transgride as normas do texto dissertativo argumentativo, fazendo um outro tipo de texto, que é o dissertativo expositivo. É por isso que o aluno perde pontos na competência 2. Por quê? Às vezes ele conta uma história, aí ele diz assim, ele começa assim, né? Quando o Pedro era criança, lá no interior do Pará, uma história, ele já sofria discriminação por ser autista. Veja bem,
eu estou contando uma história. O texto dissertativo, argumentativo, ele não cabe história. História pertence à narração. Narração. Então, quando eu faço uma abordagem de outro tipo, de outra modalidade textual, eu transgrido, eu causo uma infração, um desvio, um erro no caráter textual. É aqui que o corretor ele vai fazer a pontuação perdida. Como eu dizia ainda há pouco, né, antes da pergunta da Edielma, a nossa sala de aula, então a gente tem o vínculo do professor. Aí lá no ensino médio, no particular, que eu estava falando sobre isso, eu tenho um professor de português que ministra aula de redação para mim. Ou, no particular, um professor de redação mesmo, diferentemente do de português. Mas, de qualquer forma, essa pessoa, esse professor ou professora, tem um vínculo comigo, me conhece, sabe o meu nome, sabe das minhas dificuldades, sabe do meu crescimento, sabe, de repente, eu escrevia de forma muito ruim, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou ampliando. E esse professor, quando ele corrige a minha redação, ele corrige com esse olhar. Que olhar? Esse olhar de relacionamento, esse olhar de vínculo. Então, ele pensa assim, puxa, o Irley, né? Vou falar de mim aqui, vou colocar o meu nome como exemplo. Sempre falar do João, do Pedro, né? Vou falar de mim. O Irley escrevia pessimamente, mas ele está escrevendo melhor. Só que o melhor dele não é ainda o ideal, ainda tem muitos erros. Mas se eu pesar a nota aqui, eu posso desestimular o Irley. Então eu vou dar uma nota 10 para ele aqui, para estimular, para incentivar, para motivar. Só que aquele 10 que o professor atribuiu para mim é um 10 falso. É um 10 para poder me motivar. Aí eu olho, nossa, 10, aí eu festejo, me alegro, tirei 10, tirei 10. Mas é um 10 falso. Então eu posso me acomodar naquela falsa nota e não avançar. E se o professor pesasse a nota, de repente a nota verdadeira seria um 4, já que vale 10 nas escolas, né, que a gente estuda, são 10 pontos, que é a nota das provas. Então, estou falando dessa nota aí. Se ele atribuísse uma nota 4, aí eu, puxa vida, me esforcei tanto, né? Nossa, aí eu já fico traumatizado, já fico triste, aí eu, não quero saber, vou desistir. Então, esse é o problema do professor da sala de aula, certo? Então, esse vínculo de relacionamento, esse elo, ele muitas vezes falsifica a nota. E há pessoas que tiram, às vezes, notas altas, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Aí ela vai para o Enem com uma falsidade. Chega lá, 600 pontos. Poxa, se eu tirava 10 na escola, não seria 1000 aqui? Por quê? Aí que eu vou falar para você. Na sala de aula, o professor, ele me conhece. Ele tem um vínculo comigo. Ele se relaciona comigo, sabe o meu nome. Ele vê o meu crescimento, a forma como eu era, como eu estou sendo agora, como eu estou avançando. Mas no Enem, a pessoa não te conhece. Ela nem sabe quem tu és. Ela só está vendo o teu texto, não sabe o teu nome, não sabe de onde tu és, porque os corretores, o INEP, ele tem um algoritmo que ele espalha as redações pelo Brasil. O INEP, né, ele reúne todos os textos, por exemplo, as redações do Amapá, do Pará, do Amazonas, Tocantins, Roraima, Acre, Rondônia, certo? Mato Grosso do Sul, Goiás, ali os estados do Nordeste, Maranhão, Piauí, Fortaleza não, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, Brasília também, claramente, não é? Então, reúne as redações de todo o Brasil e todas são trabalhadas em malote e enviadas para Brasília. Por que Brasília? Porque o INEP está sediado em Brasília. Então, todas vão para Brasília, todas. O INEP, ele organiza. Lá, todas são fotocopiadas, todas são fotocopiadas. Passa por um scanner. Por isso a caneta da redação tem que ser preta, para que o scanner possa ter a imagem nítida. Não pode fazer redação com caneta azul, verde, não, é preta, cor preta. Então, porque vai ser fotocopiada, scanner, né? Colocada no scanner, ele fotocopia, faz a reprografia. Nesse caso, então, aí as redações todas são fotocopiadas, armazenadas em pacotes. Aí os corretores no Brasil todo. Aí o INEP ele envia para os corretores aquele malote.
E aí os corretores são aleatórios. Então, por exemplo, eu posso corrigir redação aqui, não sei nem de onde é. Eu sou aqui do Amapá, corrijo redação do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, é tudo misturado. Então não é, Minas Gerais corrige as redações de Minas Gerais. Os corretores do Amapá corrigem do Amapá. Não, não é isso, jamais. O algoritmo tem uma condição perfeita, que ele vai fazer um processo todo aleatório. Então o professor não sabe, o corretor não sabe quem você é, não sabe de onde você é, certo? Não sabe se você é homem, se é mulher, se é uma pessoa jovem, se é adulta, se é ainda estudante do nível médio, se é treineiro. Não, treineiro sabe porque o INEP separa, correto? O INEP separa os treineiros, isso é verdade. Mas eu não sei na correção, quem sabe é o INEP. Então ele não tem vínculo contigo, então a correção dele é uma correção técnica, certo? 100% imparcial. Se você tiver erro, ele corrige o erro. Não vai ter perdão, não vai ter, mas ele está tentando. Não, tem erro, tem erro. Então, por isso que eu tenho que adequar o meu texto de forma exata. E esse é o padrão exato de adequação, tudo bem? Então, se, por exemplo, a minha proposta é responder só 2 perguntas, eu não vou pontuar 200 pontos. E não vou chegar a 1000 pontos. Se a minha proposta é responder só uma pergunta, eu não vou pontuar 200 pontos. Então, para que eu pontue 200 pontos, eu tenho que responder as 4 perguntas, certo? E as 4 perguntas são assim, olha, quem, certo? Quem? Quem vai agir? Quem vai agir? Qual deve ser a ação? Palavra-chave de cada pergunta. Como a ação deve ser executada? Ou seja, realizada? Qual resultado será alcançado? O resultado, palavra-chave aqui, resultado ou resultados. Então, esses fatores, eles trabalham o critério, exatamente. Então, quando eu construir a minha proposta, eu vou responder quem vai agir, qual deve ser a ação, como a ação deve ser executada e qual resultado ou quais resultados será alcançado ou serão alcançados. Mas como assim? Pela ação, certo? Então, é aqui que vai, olha. A minha proposição é um parágrafo de introdução, vai ser um único parágrafo, de 4 a 6 linhas. Neste parágrafo, eu faço a exposição da tese, que é a minha opinião científica. Opinião porque passa pelo meu caráter de subjetividade, passa pela minha condição de indivíduo, de pessoa, ser humano, a maneira como eu vejo a realidade, a maneira como eu percebo as ocorrências que estão à minha volta, na minha sociedade, no meu país, e é científica porque tem que ter um caráter de acordo com a realidade e também de acordo com a verdade. Realidade, referencial, verdade, verossímil. Aí eu apresento também meus tópicos frasais, que são as minhas argumentações. Estes tópicos frasais, porque ele vai ser de acordo com os meus parágrafos de argumentação, certo? Então, a partir desses tópicos que eu apresento, olha só, os tópicos que eu apresento, eles voltam no parágrafo de argumentação, que é o que chamávamos de desenvolvimento. Então, eu apresento os tópicos aqui e eles voltam para cá. Eu vou trabalhar de 1 até 4 parágrafos, certo? De 1 até 4 parágrafos na argumentação. A quantidade de linhas aqui, vamos falar daqui a pouco, tá? Ou na próxima aula, a quantidade de linhas. O manual de correção, ele estabelece a quantidade de linhas da proposição e da conclusão. Tá aqui, são estabelecidos os parâmetros de linhas. Mas aqui a gente vai ter um parâmetro para uma próxima aula, que eu vou explicar para vocês. Nessa condição, eu vou trabalhar de 1 até 4 parágrafos, certo? De acordo com os meus tópicos frasais, é uma correspondência. Se eu apresento 2 tópicos, 2 parágrafos. Se eu apresento 3 tópicos, 3 parágrafos. Se eu apresento 4 tópicos, 4 parágrafos. Como assim? Cada tópico vai trabalhar um parágrafo. Então, se são 2 tópicos, 2 parágrafos. Cada parágrafo vai explicar um tópico. Se são 3 tópicos que eu apresentei, serão 3 parágrafos. Cada parágrafo vai apresentar um tópico. Se são 4 tópicos, 4 parágrafos. E se for um tópico, um parágrafo. Então, a quantidade de parágrafos é respectiva aos tópicos frasais. Tudo bem? Anotou aí? A quantidade
de parágrafos, a argumentação, é respectiva ao mesmo número dos tópicos frasais apresentados na proposição. Então, vou repetir porque isso aqui é importante. Se você apresenta um tópico frasal na proposição, você vai trabalhar um parágrafo de argumentação para explicar, para detalhar este tópico com o teu repertório sociocultural. Se você apresenta 2 tópicos frasais, 2 parágrafos de argumentação. Se apresenta 3 tópicos frasais, 3 parágrafos. Se apresenta 4 tópicos frasais, 4 parágrafos. Aí você apresenta, então, de 1 até 4 parágrafos correspondente aos tópicos frasais, e aqui você vai explicar, aqui você expõe, aqui você apenas apresenta, aqui você explica. Então, é para cá, para este parágrafo aqui, ó, ou parágrafos, que fica o caráter da explicação. Então, aqui você vai explicar. Essa explicação dos tópicos vai ser exatamente o detalhamento. Aqui você apresenta os teus repertórios, aqui você vai detalhar os repertórios. Você vai fazer aqui repertório histórico, repertório filosófico, repertório, né, cultural. Você pode citar letras de canções, pode citar filmes, séries que você assistiu, pode citar pensadores medievais, pensadores gregos, pensadores latinos, pensadores contemporâneos, pode citar uma obra de arte, de acordo com o quadro exposto pela pintor, pela artista. Aí você pode fazer todo um processo. Então, é o teu repertório. E aqui você vai usar qualquer mecanismo. Agora, desde que seja algo verdadeiro. Você não pode inventar. Tá aqui, ó. Tem que ter um caráter verdadeiro. Há pessoas que inventam, certo? Inventam mesmo. Faz assim, porque uma pesquisa realizada pela revista Veja demonstra que 17% da população do Nordeste vive à margem do processo da inclusão. Essa pesquisa existe. Aí o corretor, ele tem ali 300 redações para corrigir por dia. O malote de correção é esse, certo? Então, cada corretor, para você entender, tem um volume de 300 redações por dia. Você já parou para pensar no que são 300 redações? É como se você lesse um livro de 300 páginas por dia. E não é só um dia não, tá? São 35 a 40 dias. Meu amigo, se você fizer as contas, vou fazer aqui rapidinho, porque eu sei claramente, né? Eu sei. Então, se fizer as contas, 300 redações por dia, por 35 ou 39 dias, dá uma média de 11.700 páginas ou redações. Já pensou você ler 11.000 páginas em 39 dias? É como se você lesse a Bíblia. A Bíblia, vou falar Bíblia porque é um livro que você conhece. É como se você lesse a Bíblia 3 vezes, quase 4 vezes em 40 dias. Esse é o volume. Então imagina só, um corretor. Ele tem esse volume de leitura, certo? Para você entender a pegada aqui. Aí ele vai ficar parando para ver se aquilo que você escreveu é verdadeiro? Não, não vai. Aí ele vai ter que apostar na tua ideia. Isso era antes. Então, muita gente inventava repertório e se dava bem. Só que o ano passado, não sei se você sabia, mas saiba agora, o ano passado, a banca Sebrasp, que assumiu a prova do Enem, porque antes era a banca FGV. Para quem não conhece, FGV quer dizer Fundação Getúlio Vargas, é uma banca de exames. Então, antes era a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, que organizava a prova do Enem. O ano passado, 2024, a banca Sebrasp assumiu 100%. Professor, a banca Sebrasp aplicou a prova em 2023, só que ela só aplicou. Quem organizou foi a FGV. A Sebrasp só aplicou, foi só a logística de aplicação. No ano passado é que ela organizou e aplicou. E este ano ela organiza e vai aplicar. Perfeito? Qual é a novidade que a banca Sebrasp impingiu? Ela tem a ferramenta IA, Inteligência Artificial. Meu amigo. Então, o ano passado, os corretores, por exemplo, ele lia assim, né? A revista Veja, publicou uma reportagem determinando que 17% da população do Nordeste sofre do espectro autista
e por isso não é inserida no mercado de trabalho brasileiro. Aí o professor clica lá, né? Ele clica, porque a correção é na tela do computador. Ele clica e coloca lá, confirmar. Aí a IA vai varrer a rede em segundos, a inteligência artificial. O professor não podia fazer isso, mas a IA faz, ela varre a rede. Ela vai dizer, informação verídica, valendo, informação falsa, entendeu? Então, não adianta você inventar. Quem inventou ano passado teve problema, porque tudo que a pessoa escreveu foi anulado. Não é à toa que o ano passado foram 4 milhões e 300 mil textos e só 12 pessoas em todo o Brasil alcançaram a nota 1000. Porque tiveram esse impacto aí, ó. Inventavam um repertório. O pensador holandês, nem tem pensador holandês, a pessoa inventava, criava, né? Fazia ali um mundo fictício. Só que agora, tudo que você escrever vai ter a IA para verificar. Então, antes, repito, 2023, 2022, 2021, não existia. Eu fiz redação no passado, valeu, porque não existia. O corretor, ele não tinha como pesquisar. Impossível ele parar a correção e pesquisar para ver se aquilo existia. Não tinha. Só que agora não, agora ele só clica na informação e quem faz a varredura é a inteligência artificial. É um sistema que a banca Sebrasp possui. E a banca Sebrasp usa esse sistema nas provas que ela aplica para concursos. Concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso da Polícia Federal. Essa ferramenta, eu estava lendo sobre ela, custou 117 milhões de reais. Então, a banca Sebrasp é a única banca no Brasil que detém desta ferramenta da inteligência artificial para correção de provas. Talvez seja por isso que ela foi chamada para ser a organizadora da prova do Enem. Então, custou 117 milhões. Imagina só, né? Para ter essa ferramenta de correção. Aí os corretores da banca Sebrasp, a Sebrasp é uma banca que é vinculada ao UNB, a Universidade de Brasília, é de lá que ela é sediada, o UNB, então ela possui a ferramenta. Então, por isso, você não pode ficar inventando o repertório, tudo bem? Não pode. Nesse caso, então, esse repertório vai ser detalhado aqui, você vai detalhar com frases de pensadores, com estatísticas, você vai detalhar com reportagens, a partir de exemplos, letras de canções, cenas de filmes. Então você vai fazer todo um repertório, dados históricos, filosóficos, certo? Você vai fazer todo um repertório para poder detalhar a tua explicação. Aí você passa para a conclusão. Aqui você tem um único parágrafo de 5 a 8 linhas. 5 a 8 linhas, um único parágrafo. Aqui você reafirma a tua tese. Isso é chamado de concatenação. O que é a concatenação? É a manutenção do assunto principal. Você mantém ao longo do texto, então é a concatenação. São 3 recursos que são corrigidos aqui, olha, é a coesão, a coerência e a concatenação. A coesão é o texto que não tem repetições, é um texto que não tem redundâncias. A coerência é o sentido lógico, é aqui, ó, é o caráter referencial e verossímil, isso é coerência, é o sentido lógico, é o nexo da informação, do argumento. E a concatenação é essa interligação. Essa ideia está interligada a esta aqui, este parágrafo está conectado a este. Então, quem responde por isto é a concatenação. Ela concatena, interliga, conecta os parágrafos. Então, aqui, olha, quando eu reafirmo a tese, eu estou fazendo a concatenação lá da minha proposição. E aí eu apresento a minha proposta. Então, eu reafirmo a tese e já vou para a proposta. Na proposta, eu tenho que responder quem vai agir. Tem que ser quem vai agir. Qual deve ser a ação? Como a ação deve ser executada e qual resultado será alcançado ou quais resultados serão alcançados. Então, aqui você tem, olha só, você tem todo o escopo ou escorço, certo? Toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui é a estrutura. Nós vamos trabalhar essa estrutura aqui, eu vou explicar cada um desses detalhes nas próximas aulas. Então, agora o nosso horário mudou, tudo bem? A minha aula agora oficialmente ocorre às terças-feiras, então se organiza aí, ativa aí o seu calendário, então todas as terças-feiras. Antes,
as minhas aulas eram às segundas-feiras, então eu troquei com o professor Silvio e também troquei com o professor Alexandre. Então, o Silvio veio da quinta-feira para a segunda, português. O Alexandre, matemática, que era da terça-feira, foi para a quinta. E agora eu fiquei na terça-feira. Então, agora esse é o novo horário de pré-ENEM do desafio. Então, a minha aula de redação, professor Wirley, todas as terças-feiras, das 14 às 15h20, ao vivo. E aí você assiste depois na plataforma Google Classroom, está bem? Quantas vezes eu posso assistir? Quantas você quiser. Você tem que decorar essa estrutura aqui, ó. Tem que estar na sua memória, na sua lembrança, no seu cérebro aí escrito para você não perder. Perfeito? Então, esta foi a nossa aula de redação hoje, comigo, professor Wirley, aqui no curso Desafio. Você viu a estrutura do texto dissertativo argumentativo, todo o caráter de construção, certo? As linhas, os parágrafos, tudo que você vai escrever, esse é o nosso resumo. A partir desse resumo, a gente vai esmiuçar esse trabalho. Essa será a nossa trajetória durante o mês de agosto. A gente vai trabalhar esse fato aqui durante as aulas do mês de agosto, tudo bem? Então, eu, professor Wirley, você e o curso Desafio, meu desafio EAD, em busca da nota 1000 da redação. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula, terça-feira que vem. Deus te abençoe.